A gente volta ao Brasil, ao noticiário político, novidades naquele caso da reunião do ex-presidente Jair Bolsonaro com embaixadores. Veja só, a Procuradoria-Geral da República se manifestou dizendo que o ex-presidente Jair Bolsonaro não cometeu crime ou improbidade ao criticar as urnas e o TSE em reunião com embaixadores em julho do ano passado. A ação contra ele foi movida por parlamentares do PT, PSOL, PV, PSB e PDT. Em seu parecer, a vice-procuradora-geral da República, Lindor Araújo, recomendou o arquivamento da ação que pedia investigação contra o ex-presidente. Para ela, as manifestações de Bolsonaro não continham potencialidade lesiva aos bens jurídicos tutelados. Começo com você, Roberto Mota. Correta, na sua opinião, Mota, essa manifestação da Procuradoria-Geral da República? Eu não tenho formação jurídica para analisar essa decisão, né? Eu vou deixar a análise jurídica para o nosso colega Pavinato. Mas a decisão me parece correta, justa e alinhada com o que recomendaria o bom senso, né? O que o presidente Bolsonaro fez estava completamente dentro das atribuições do seu cargo. As pessoas podem discordar ou concordar com a opinião do presidente, mas a discordância não dá a ninguém o direito de achar que aquilo ali foi um crime ou que havia motivo para que o presidente fosse acionado judicialmente, né? O que nós observamos nos últimos anos foi um ativismo judicial fora de qualquer precedente histórico. Nunca um presidente em exercício do seu mandato foi tão atacado de todas as formas, inclusive judicialmente, quanto o presidente Bolsonaro, né? A explicação para isso cabe aí ao julgamento de cada um. A minha é que o presidente Bolsonaro é um fenômeno político e eleitoral e isso é simplesmente insuportável para muitas pessoas. Vamos lá então, Thiago Pavinato, queremos ouvi-lo, Pavi, suas impressões sobre esse posicionamento da PGR. Bom, esse caso realmente não há crime nenhum. Não há. Eu não posso me tornar amigo das pessoas que eu nomeio embaixador, eu não posso ser o CEO de uma empresa e ser amigo das pessoas que eu nomeio diretor, sou mandado embora ou saio dessa empresa, eu não posso continuar essa amizade. A lei que proíba que eu tenha amizade com embaixadores, que eu frequente casa, que eu tenha um jantar com... Não há. Não há. E ao mesmo tempo que não existe lei que proíba amizades, não existe lei que obrigue alguém, porque é amigo de alguém, a usar uma escuta para saber qual é a qualidade da conversa. A gente estaria falando de uma ditadura, a gente estaria levando o Brasil a uma categoria de Nicarágua, onde você solapa o direito fundamental da intimidade da vida privada, do sigilo, onde você enterra os direitos da personalidade, onde você joga pelo ralo a individualidade. Isso é coisa de regime totalitário. E não é o caso do Brasil, então não tem problema nenhum disso. A PGR não viu crime, porque não tem crime. Aliás, a PGR já não tem visto crime até onde tem crime. Eu quero deixar isso aqui assinalado, porque hoje também a PGR não viu crime no fato de Lula chamar Bolsonaro de genocida. Não viu, não tem. Então a PGR não está vendo muito crime ultimamente, mas nesse caso específico não viu porque realmente não tem. E a pergunta agora, né, Zé, é se o Supremo Tribunal Federal vai seguir esse entendimento da Procuradoria-Geral da República, né? Porque até em casos recentes, em outras investigações ou ações que envolvem o ex-presidente Jair Bolsonaro, a gente viu que o posicionamento da PGR não necessariamente foi seguido pelo STF, né, Zé? O que eu sempre digo, a justiça, ela depende da denúncia, que é um monopólio do Ministério Público. Se o Ministério Público não denuncia, o juiz está diante ali de um Ministério Público e o advogado da defesa e decide entre os dois. Como decidir entre os dois se ele vai optar por um terceiro, né? A defesa, evidentemente, diz que não há crime, o Ministério Público não denuncia e o juiz denuncia. Então, assim, a gente está aguardando esta reinterpretação das leis e da Constituição. Na minha opinião, a simples investigação e inquérito como este contra um presidente da República é inconstitucional, porque a Constituição fala
que é preciso ouvir o Congresso Nacional para processar o presidente da República. Isso é muito claro. A reinterpretação fala, tá bom, processar a gente não pode, mas pode abrir inquérito, pode iniciar a investigação. Isso é o processo. Foi isso que quis dizer o legislador. Para processar o presidente, precisa autorização do Congresso. Esta reinterpretação é recente. Aconteceu no governo Temer, essa mudança, através do ministro Luiz Roberto Barroso. Mas o presidente Bolsonaro, na época, ele sofreu um cerco judicial, e um cerco na política, e um cerco na opinião pública. E ele vai ter ainda muito trabalho com esses processos e com esses inquéritos. Eles brotaram. Agora existem processos no Tribunal Superior Eleitoral, no Supremo Tribunal Federal e, evidentemente, agora também na primeira instância. Mas política é assim mesmo, é um campo de guerra, né? E é por isso que se diz, Vitor, política tem uma porta de entrada, não tem porta de saída. Você não sai pelos amigos que conquistou e pelos inimigos que você também conquistou durante o processo político. Alan Gani, você, Alan? Concordo absolutamente com os meus colegas, não houve crime algum. Uma democracia é permitido o questionamento, é permitido a crítica, a liberdade. Democracia não se faz com 100% de consenso absoluto, não é isso. O dissenso faz parte de uma democracia. Infelizmente, durante o processo eleitoral, quem levantasse hipótese, foi criado o crime por hipótese. Sobre urnas eletrônicas, enfim, uma mera hipótese, será que é falha, não é, etc., já era um motivo aí para uma inibição temporária. Mas, de fato, não houve crime, não há crime por hipótese no Brasil.